Tudo bem com vocês? Eu estou aqui exatamente às 3h42 da manhã para compartilhar uma experiência da qual eu tenho sentido isso há alguns dias e mediante essa situação que aconteceu com essa menina de 10 anos, hoje nessa madrugada ficou muito mais latente. Por quê? Porque durante 3 vezes aí, durante essa madrugada, a Sara me acordou. Ela está aqui atrás agora, dormindo, pois ela me acordou nessa madrugada e disse com essas palavras assim: Mamãe, literalmente eu não estou conseguindo dormir. Eu perguntava: por que, filha? E ela me respondia: por causa do barulho lá de fora. E é engraçado porque aqui está super silêncio, vocês podem até ouvir, só tem eu aqui falando e a televisão que está tocando um louvor. E aquilo ficou me incomodando. E eu percebi que, na realidade, era uma voz da minha alma. Era a voz lá do meu interior falando: você não pode se calar, você precisa falar. Então eu tenho feito um curso com relação à área digital, no qual a primeira aula fala sobre a boca calada mata. E chegou a hora de eu falar. E na minha adolescência, na realidade assim, na época da minha infantilidade, né? Da minha... Nem podemos dizer que é uma adolescência, né? Na fase aí infantil, quando eu tinha 10 anos de idade, uma das histórias que mais me chamaram a atenção na Bíblia foi a história de Tamar. E eu tenho uma amiga que tem aproximadamente um nome parecido, e eu lembro até hoje que eu comprei um livro e eu dei para ela com relação a essa história. E eu vou ler para vocês, tá? Em 2 Samuel 13, capítulo 1 até o 22. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos seus olhos de Amon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amon, seu amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab, homem muito sagaz, o qual lhe disse: por que tu, de dia, tanto emagreces, sendo filho do rei? Não mora fazer saber de mim? Então lhe disse Amon: amo a Tamar, irmão de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te de doente. E quando teu pai te vier visitar, disse-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Amon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vá à casa de Amon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, e tomou massa, e amassou, e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos, e tomou a frigideira, e os tirou diante dele. Porém, ele recusou a comer. E disse Amon: fazei retirar a todos da minha presença, e todos se retiraram dele. Então disse Amon a Tamar: traze a comida ao quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e levou a Amon, seu irmão, no quarto. E chegando-los para que comesse, pegou ela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negaria a ti. Porém,
Ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Amon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que amara. E disse-lhe, Amon, levanta-te e vai-te. Então ela disse, não há razão de me despedires assim. Maior seria esse mal do que o outro que já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvidos e chamou o seu moço que o servia e disse, ponha fora a esta e feche a porta após ela. E trazia a ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. E seu servo a pôs para fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça e foi andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse, esteve Amon teu irmão contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. Pessoal, aos 10 anos de idade, foi a primeira vez que eu sofri um abuso sexual. E não tem como não lembrar disso mediante a história dessa garotinha que sofreu essa situação, né, que repudiamos aí nessa semana. E eu quero dizer para vocês que não quero falar sobre o irmão, não quero falar sobre o outro irmão da Tamar, não quero falar sobre reis, eu quero falar sobre a posição dela. Após ser abusada, a própria Bíblia diz que ela vestia como as virgens, filhas dos reis, né? Como as vestes coloridas. E depois deste fato, ela cobriu de cinzas a sua cabeça e rasgou aquelas vestes e se manteve triste e isolada na casa do outro irmão. E é assim que acontece depois de algumas situações de abuso. Eu me lembro perfeitamente que eu tive contatos com vários homens na minha infância, devido à situação que era o meu lar, onde o meu pai, vindo do Nordeste, abriu as portas para várias pessoas terem oportunidade aqui em São Paulo. Mal ele sabia que ele colocaria a família dele toda em risco. Mas, levando em consideração as estatísticas aí, que 70% das crianças são abusadas dentro de casa, né, ou por parentes, né, isso, por pessoas muito próximas, eu faço parte das duas estatísticas. Então, meu primeiro abuso, aos 10 anos de idade, foi dentro da casa de uma amiga, né, a qual me levou para a casa dela, onde isso era muito comum, né, a gente sair para fazer trabalhos de escola. Hoje com a internet isso fica um pouco mais fácil, né, de se manter dentro de casa. Mas eu fui até essa casa dessa amiga e provavelmente ela já tinha premeditado tudo com o irmão dela, que era muito mais velho do que nós. E ali aconteceu, né, o abuso. Não vou entrar em detalhes aqui, por quê? Porque isso não é o caso. Na primeira vez que eu fui compartilhar essa história com uma pessoa, eu carreguei isso durante muitos anos da minha vida, e na primeira vez que eu tive a coragem de compartilhar, infelizmente não foi com um profissional da psicologia, nem psicanalista, nem hipnoterapeuta, não foram com esses profissionais, foi com uma pessoa um pouco próxima, e a palavra dela foi bem assim, mas foi um abuso mesmo? Chegou a ter penetração? Então achei aquilo um absurdo, porque independente do grau, da condição, da situação, um abuso ele é um abuso. Até uma palavra é um abuso. Imagine então você tocar em um corpo de uma outra pessoa sem o consentimento dela. E depois desse dia eu me calei. Eu me calei e percebi que parecia assim realmente que eu estava errada.
que eu era a errada de toda essa história. E aí eu vejo alguns famosos, né, alguns dias, umas pessoas compartilhando essas histórias, mas eu como uma pessoa comum, sem ter toda esse ibope, né, por que não falar desse assunto? Pode ser que não te ajude, mas pode ser que essa história seja importante para uma pessoa que está próxima de você, né, ao seu redor. A primeira vez, então, foi num ambiente fora da minha casa, e as duas outras vezes aconteceram dentro da minha casa, da minha própria casa, com um amigo próximo do meu pai, e no qual essa pessoa convivia conosco lá, né? Nós estávamos totalmente vulneráveis a essa situação, devido a essa rotatividade de pessoas estranhas dentro de casa, e por um primo nosso. E foi em 97, no lançamento daquele programa Fantasia, me lembro como se fosse hoje. E por muitos e muitos anos isso me causou uma tristeza, uma angústia, uma trava. E sabe qual que era a questão que mais me pegava quando eu ia na escola dominical ou quando eu ouvia falar sobre abortos na igreja? Era essa questão do abuso. Essa interrogação sempre me acompanhou. E eu ficava assim, Senhor, e se eu for abusada novamente? Será que eu vou ter que carregar isso pro resto da minha vida? Por isso ser considerado pecado em, em retirar uma criança? Essa minha angústia me acompanhou até a vida de adulta. Tive muitos problemas com relação ao meu casamento por causa disso. Agradeço muito a vida do Rodrigo por toda a paciência que ele sempre teve